O cerco de Jerusalém, lá no ano 70 depois de Cristo, nossa, foi um dos eventos mais devastadores da história antiga, sem dúvida. A gente está falando de uma cidade que parecia impenetrável, sabe? Defendida por muralhas gigantescas e que acabou caindo sob o poder de Roma. Mas a história, contada por quem viu tudo acontecer, o historiador Flávio Joséfo, revela uma verdade bem mais sombria. Então vamos mergulhar nos detalhes dessa tragédia para entender o que realmente aconteceu por trás dos muros. Para a gente entender o que aconteceu, primeiro é preciso responder uma pergunta que é a chave para tudo isso. Pensa bem, num cerco, com o exército inimigo lá fora, batendo nos portões, qual é a maior de todas as ameaças? Será que é a fome, as máquinas de guerra, o poder esmagador de quem está atacando? A resposta no caso de Jerusalém é chocante. O inimigo mais mortal já estava lá dentro, atrás das muralhas. Isso aqui não é só uma história sobre a conquista romana. É a crônica de um colapso que veio de dentro para fora. Uma autodestruição brutal. Para entender a queda, a gente precisa primeiro olhar para dentro dos muros. E isso muito antes de Roma sequer chegar. Antes do primeiro soldado romano aparecer no horizonte, Jerusalém já estava se rasgando por dentro, consumida por uma guerra civil terrível. A cidade estava completamente dividida. Tinha duas facções judaicas principais, movidas por uma mistura de fanatismo e pura ambição, travando uma guerra sangrenta pelo controle. De um lado, os zelotes de João de Giscala, que tomaram o sagrado monte do templo. Do outro, o exército de Simão Bar Giora, que dominava a cidade alta. E o pior de tudo, eles não lutavam só entre si, eles competiam para ver quem saqueava mais o próprio povo. Dá para imaginar o terror? Os cidadãos de Jerusalém estavam simplesmente encurralados. Aqueles que deveriam protegê-los eram, na verdade, seus carrascos. A cidade não era mais um refúgio, era uma armadilha mortal, onde cada lado via a população só como um recurso a ser explorado e depois descartado. Essa citação do sumo sacerdote Ananã resume a situação de um jeito impressionante. A ameaça interna ficou tão absurda, tão perversa, que o inimigo que vinha de fora, os romanos, parecia quase um libertador em comparação. O ponto central é esse. A cidade já estava derrotada antes mesmo da primeira batalha de verdade começar. E então, a ameaça externa finalmente chega. O general romano Tito, que era filho do imperador Vespasiano, posiciona suas legiões. A máquina de guerra romana estava agora nos portões de uma cidade que já se encontrava em ruínas por dentro. Mas olha, Jerusalém não era um alvo fácil, não. A cidade era protegida por 3 muralhas maciças. Era como uma fortaleza dentro de outra fortaleza dentro de outra fortaleza. E em cima dessas muralhas, torres de defesa com quase 90 pés de altura. Isso dá o equivalente a um prédio de 9 andares. No papel, a cidade era praticamente inexpugnável. Só que a eficiência romana era uma coisa implacável. Em só 15 dias, a primeira muralha caiu. 5 dias depois, a segunda. A cada passo, os romanos avançavam de forma metódica, com uma precisão que devia ser assustadora. E a queda da fortaleza Antônia, que protegia o templo, foi um golpe devastador. E aqui que está a trágica ironia da coisa toda. Enquanto os arietes romanos martelavam os portões, o João e o Simão continuavam a guerra particular deles lá dentro. Em vez de se unirem contra o inimigo comum, eles seguiram se destruindo, basicamente acelerando a queda da própria cidade. Bom, agora a nossa análise entra no seu capítulo mais sombrio. Com a cidade completamente cercada, a fome se tornou a arma mais poderosa de Tito, mais letal do que qualquer espada romana. A sociedade dentro de Jerusalém começou a se desintegrar. Josefona descreve cenas de puro horror. A simples suspeita de que alguém tinha um restinho de comida era o suficiente para começar uma briga violenta, vizinho contra vizinho, família contra família. A compaixão simplesmente desapareceu. Os rebeldes revistavam até as pessoas que estavam ali morrendo, achando que elas podiam estar fingindo só para esconder um último pedaço de pão. A desumanização foi total. E a crueldade das facções não tinha limite nenhum. Eles não só ignoravam o sofrimento, como se aproveitavam dele. Qualquer migalha que um civil desesperado conseguisse encontrar era imediatamente roubada pelos homens que, em tese, deveriam estar ali para protegê-los. Essa metáfora do Joséfo é brutal, mas é precisa. Os líderes rebeldes não estavam mais defendendo uma cidade, eles estavam literalmente devorando o próprio povo, consumindo a população até o último suspiro. A tragédia agora caminha para o seu clímax.
O coração espiritual do judaísmo, o Segundo Templo, que era uma das maravilhas do mundo antigo, está prestes a ter o seu fim no meio de todo esse caos. E a destruição nem foi algo planejado. Foi uma sequência de eventos caóticos. No calor da batalha, um único soldado agindo por impulso jogou uma tocha. As ordens do general Tito para salvar aquele edifício magnífico foram simplesmente engolidas pelo barulho e pela fúria do combate. E o fogo se espalhou, sem controle. O Templo de Herodes, o centro da fé por séculos, foi reduzido às cinzas. Uma perda de proporções inimagináveis. E assim, a gente chega ao ato final, as consequências da queda, o destino dos líderes e a conclusão sombria dessa guerra tão devastadora. Os protagonistas dessa guerra civil tiveram fins bem diferentes. O João, o tirano do templo, se rendeu, mas só para morrer de fome depois. O Simão, o senhor da guerra da Cidade Alta, foi capturado e executado lá em Roma, como se fosse o troféu principal da vitória. E o Joséfo, o nosso narrador, sobreviveu para contar essa história toda para a gente. A destruição de Jerusalém foi completa. O que não foi queimado foi derrubado. O que restou da população foi levado acorrentado. Foi o fim de uma era, uma cidade magnífica que foi simplesmente varrida do mapa. E a gente termina com essas palavras. Palavras bem profundas, ditas por um dos últimos líderes rebeldes na fortaleza de Massada. Elas capturam o desespero total e a conclusão sombria de uma guerra onde se buscou a liberdade, mas só se encontrou destruição. E o pior, causada em grande parte pelas mãos daqueles que a defendiam. Uma lição trágica sobre como o inimigo interno pode ser muito mais destrutivo do que qualquer força que venha de fora.